Tá vendo aqui uma palavra que se encontra em 1 Samuel, versículo em diante, que diz: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Então aqui nós vemos um homem e suas duas mulheres, duas esposas, Ana e Penina. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar. A primeira vez que eu li, eu pensava que, por causa do nome, Eucana, né? Parece ser nome de mulher, Eucana, porque termina com Ana, né? Geralmente os nomes de homem terminam com outros finais, né? Aí eu pensava que era mulher, mas não é um homem. É o marido de Ana e Penina. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana, o marido de Ana e Penina, oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela, lembrando que Penina tem filhos e Ana não. Mas Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Você imagina, né? Um momento de alegria, né? De festa, de celebração. E sempre quando ela subia à casa do Senhor, que era para oferecer os sacrifícios de oferta, de gratidão, obrigado, Deus, pela colheita, pelos frutos, por tudo que aconteceu no ano. E nesse momento, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. E que às vezes pode acontecer na nossa vida, né? Às vezes alguém que nos chateia. Às vezes a gente não controla o outro, então o máximo que a gente pode controlar é as nossas emoções internas. Você vê que a Penina, a rival, ela provocava para quê? Para irritá-la. Então, se você se permite ser irritado, você dá aquilo que o outro deseja. Quando o outro está te irritando, ele quer o quê? Te irritar. Ele quer te tirar do seu eixo, do seu centro. Ele quer te desestabilizar emocionalmente. Então, permaneça, não ceda. Nossa, o que eu mais ouvia na escola é para não dar plateia pro palhaço, né? Geralmente a sala, né, que eu participava tinha uns meninos bagunceiros e os professores falavam isso: ó, gente, não ri, não dê plateia pros palhaços, né, para os que estão fazendo bagunça. Era um barulho demais na sala. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, melhor dizendo aqui, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então ela realmente era desestabilizada emocionalmente. Ela não aguentava, ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Será que Penina tinha 10 filhos, então? Bom, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, talvez, né, Penina? Aqui não fala quantos filhos a Penina tem,
Só fala que ela tinha filhos e filhas. E nessa frase que ele revela, né? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Pode ser que ela tinha 10 filhos. Continuando, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ele sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, ela estava com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Tem um versículo que diz que Deus ele não rejeita aquele Salmos. Está escrito que Deus o coração contrito e quebrantado tu não desprezarás. E olha o que aconteceu aqui. Chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, ela estava se sentindo humilhada. Te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Nossa, esse aqui é forte, hein? Eu te entrego aquilo que eu mais quero. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Esse daí era os nazireus. Olha o que diz aqui. Os nazireus são homens e mulheres separados para o Senhor, sendo também líderes espirituais que expressam sua devoção, abstendo-se de 3 coisas: o uso de bebida forte, cortar os cabelos e tocar em cadáveres. Então aqui ela está falando as características, né? O seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, que geralmente os nazireus eles não cortavam os cabelos. Continuando. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Nossa, só quem já orou assim sabe como é que é. Ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Quando você continuará embriagada? Pensa, você tá lá adorando o Senhor, né? Dando a vida, no sentido de entrega emocional, só nos gemidos inexprimíveis. E chega alguém e fala: Até quando você vai continuar desse jeito? Olha o que ele diz: Abandone o vinho. Então aí estão dos motivos, hein? Algum dos motivos. Tem um versículo que diz pra gente não se embriagar, né? Com as. Não me lembro exatamente o versículo como ele diz, mas ele diz: Enchei-vos do Espírito Santo. Ah, lembrei. Não vos embriagueis do vinho da contenta, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, é o vinho que embriaga. Aí você fala, tem um versículo que diz, né? Pra gente não se embriagar. Não. Tem um versículo em Provérbios que diz, não é bom para os reis beber negócio fermentado, bebida fermentada. Mas assim, bom, se a gente não beber, a gente não fica embriagado. Então é só não beber, não beba, e você não vai ficar embriagado. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor, eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Olha, parece ter uma diferença entre vinho e bebida fermentada, mas continuando. Eu estava derramando a minha alma. É como se fosse cerveja ou né? Continuando. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando. Meu Deus, ela estava se preocupando bastante com a. Não, eu não sou aquilo que você está pensando. Calma, eu estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Quem já ouviu aquela música? Quem tá alegre canta, quem tá triste ora. Tem um versículo que diz, né? Nossa, lembrei de Paulo e Silas. Eles oravam e cantavam na prisão. Em meio à angústia, nossa, eles ainda estavam alegres. Se eu não me engano, foi Paulo, né, que diz que aprendi-me a contentar-me com aquilo que eu tenho, estando bem ou estando mal. Ou seja, a situação não impactava no emocional dele.
ele continuava bem, mesmo estando mal, mesmo o redor estando mal, porque ele mantinha o equilíbrio interno dele, ele mantinha o coração, o foco em Cristo. Eu sou grato porque eu tenho isso. Ele respondeu: vá em paz. Continuando, estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Lembrando que o que Deus fala acontece, hein? E Deus falou através do profeta. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Nossa, eu lembro de Davi. Ele orou, ele ficou em jejum por um tempo. Depois que ele teve o filho com Betseba, e Deus enviou o profeta Natan falando que o menino vai morrer, né? Porque foi filho de adultério. E Deus ele não se agradou daquilo. Então o menino vai morrer. Então ele fez um jejum, né? Ficou de jejum até que ele ficou sabendo que o menino morreu. Aí depois que ele ficou sabendo que o menino morreu, ele se levantou. Eu não sei se eu vou encontrar o versículo, tá em... Bom, de qualquer forma, ele se levantou. Vamos ver se eu acho. Eu não lembro se tem... Aqui. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, Sim, morreu, responderam eles. Então ele deitou-se, lavou-se, perfumou-se e opa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que parasse, seguiu a refeição e que nos vínculos existem momentos de choro, também existe de alegria. Esses momentos mudam, tem cada ocasião de bastante. E aqui nós entendemos que Ana é um ciclo, né? Quem já viu um choro uma noite, uma alegria, vem amanhã. É o seu aqui. Às vezes a gente tem que começar mesmo, no sentido de deixar atrás tristeza, angústia, deixar para trás. A gente tem que deixar esses momentos de tristeza e viver o novo de Deus. É um versículo que diz, né? Vocês não veem, né? Que eu estou fazendo algo novo. Farei rios brotar do esmo, até água, né? Do rios do ermo. Farei brotar, ou seja, até no deserto você vai florescer, vai sair coisa boa daí. Então, existem momentos de chorar e existem momentos de se levantar. Tá bom, já choramos o suficiente, já passamos. É importante a gente não sufocar uma emoção. Se você, por exemplo, Jesus chorou. Vendo a situação de Lázaro, ele chorou. Então, não reprima a emoção. Você vê que a Bíblia fala: irei-vos, mas não pequeis. Ou seja, você pode sentir aquela emoção, aquela raiva. Mas você também pode se controlar no sentido de não agir com base no sentimento. Você pode sentir, tô com raiva. Mas agora você pode controlar o que? A sua decisão, a sua ação. Então não haja debaixo de uma decisão forte, debaixo da raiva, até de angústia. Você vê que os nossos estados internos emocionais influenciam muito nas nossas decisões, nas nossas ações, até mesmo na nossa interpretação das coisas, na nossa percepção. Dependendo do dia, eu vi isso uma vez. E sempre quando eu fico, sei lá, com raiva ou com algum sentimento ruim, eu evito ouvir as músicas que eu gosto. Porque por causa do sentimento ruim que eu tô, eu posso acabar não gostando daquela música naquele momento. E o meu cérebro, ele meio que não vou ouvir mais, entendeu? Tipo, ficou chato. É só por causa do estado emocional que a gente tá naquele momento. Continuando.
E também, né, quem já ouviu o Thiago Brunet falando que não é bom tomar uma decisão, porque você pode se arrepender depois. As emoções são passageiras, mas as decisões são permanentes. Então você pode falar algo na hora da raiva e depois se arrepender. Você pode fazer uma loucura e depois, nossa, o que eu fiz? Se eu tivesse são, eu não faria isso. Ela disse: espero que seja benevolente com a tua serva. Então seguiu seu caminho, comeu. O seu rosto já não estava mais abatido. Olha que bênção. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então ela adorou também depois. Então voltaram para casa. Tem tempo, irmão, de ficar prostrado e tem tempo também de levantar. Em Ramá, Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no tempo devido deu à luz um filho. Então também tem a questão do tempo. Porque não basta você ver que Deus ele promete algo pra gente. Só que enquanto a gente não quer, é uma coisa. Mas depois que Deus revela, parece que o desejo vem, né? Eu não queria tanto assim ter isso. Mas depois que o Senhor falou, a gente começa a esperar que isso aconteça. A gente começa a imaginar, prospectar, e ver naquilo. Nossa, por exemplo, você vai casar, ou você vai ter um carro, uma casa, algum lugar, entendeu? Quando Deus fala algo pra você, você vai ser pastor, você vai ser tal. E, nossa, você começa a imaginar e você começa a desejar aquilo. Aí você quer viver. Tá bom, bora. Onde é que vai ser? Aí que entra o processo. Olha o que diz aqui. Assim Ana engravidou e no tempo devido deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Olha que interessante. Antes do filho existe o que? O tempo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like, comenta e compartilhe o que achou. E que nós venhamos entender isso, né? As estações, os tempos da vida. E que nós não venhamos ficar travados em um tempo, né? Porque a Ana poderia continuar chorando ali, mas ela não continuou chorando. Ela levantou-se, ela comeu, seguiu o seu caminho e já não estava mais abatida. Então, cara, às vezes se você estiver triste, se você estiver amargurado, chora mesmo na presença do Senhor, chora, joga isso pra fora, entendeu? Porque até mesmo se você tiver com dor, né? No sentido de doença emocional, tá precisando de uma cura emocional, a Bíblia diz: confesse seus pecados. Confessar o quê? Colocar pra fora o que tá dentro. Confesse para que sejam curados. Então tem certas coisas que a gente tem que falar com alguém, tem que desabafar, tem que, sabe, no sentido de colocar pra fora de alguma forma. Isso traz alívio e faz com que a gente mude o estado emocional. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E para terminar aqui fala que Ana engravidou e no tempo devido deu à luz um filho. Então tem esse tempo de espera, tem esse tempo até chegar o bebê, até o bebê nascer. Tem todo um processo de formação do bebê. Seja um projeto que você está criando, seja, não sei, algo que você está planejando, existe um processo. E esse processo, eu creio que é uma das coisas mais importantes. Você vê que existem pessoas que elas conquistam as coisas rápidas na vida. Só que tem outras pessoas que precisam de... cara, deixa eu entender isso daqui. Será que isso é o que eu quero? Será que é o que Deus tem pra mim? Antes de tomar uma decisão, essas pessoas geralmente elas analisam. Será que esse é o propósito pra mim? Quem eu sou? Por quê? Pra onde é que eu vou? Sabe? Tem pessoas que antes de construir uma vida, elas procuram primeiro descobrir quem são, pra onde vão, o que elas realmente querem, pra depois ter os resultados. E as outras, né? Como já acontece, né? Muitos têm a crise da meia-idade, né? Que é o que? Essas pessoas onde elas chegam no meio da idade, no meio da vida, e elas, nossa, eu construí tantas coisas, mas não foi o que eu realmente queria. Por que eu tô aqui, né? Quem sou eu? E começa aquela crise de identidade. Porque construiu a vida em volta de algo que não era aquilo que elas realmente queriam. É por isso que é importante uma promessa de Deus, porque a promessa nos dá uma direção. Então, toda vez que você construir a partir de algo que Deus te falou,
você estará caminhando para o melhor caminho que você poderia caminhar. Porque Deus ele não faz algo que a gente não faz bem para nós, ou seja, que a gente não precisa. E, inclusive a gente pode acabar querendo, né? No caso, Ana queria um filho e Deus acabou entregando o filho dela. O mesmo acontece com Abraão, o mesmo acontece com José. Deus deu um sonho para ele, você vai governar. Até com... Bom, Ruth ele não falou, mas aconteceu todo aquele processo, né, com ela encontrar Boaz. E nossa, Deus ele preparou certinho ali para ela o momento. Deus ele ajeitou a circunstância, o redor, o ambiente. Nossa, Deus ele é impressionante, né? Ele faz com que as pessoas certas nos encontrem nos momentos certos, para os propósitos certos. Deus ele não une somente pessoas. Ele não faz com que somente pessoas se encontrem, mas ele também une propósitos. Ele une destinos futuros. É muito importante e interessante. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. É isso.